Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Vlog. Eu sou... Esqueci que não precisa falar meu nome porque já pipoca aqui na tela. É isso aí. Mas que a gente está aqui reunido em mais um BT Vlog, a atração de vídeo do blog bibotalk.com.br, um blog que tem como carro-chefe um podcast. Sim, o BTcast, famoso BTcast aí. Famoso é por conta do Mac, mas a gente está aí na praça já há 3 anos, levando teologia de maneira clara, nem sempre tão descomplicada como eu achava, né? Tanto que surgiu o termo hemorragia nasal, né? Porque... Para dar créditos aqui, se eu não me engano, foi o nosso querido amigo Sapão que cunhou esse termo. Foi, se eu não me engano, o Sapão mandou um e-mail, olha, tive uma hemorragia nasal ouvindo o BTcast, e aí pegou, virou brincadeira. Na verdade, já é usado por outro podcast aí, mas eu acho que o Sapão será? Uma coisa com a outra. Enfim, mas o nosso realmente é uma hemorragia nasal. Que a galera ouve e fica pensando, é muito legal, então acessa lá bibotalk.com.br e ouça o BTcast. Boa. Mark, nós estamos aqui para falar do Top 5, nosso primeiro Top 5. Olha aí. Top 5 do BT Vlog. E na verdade a gente fala em BT 5, a gente pensa em coisas bacanas, legais. Mas nós queremos neste mês pensarmos sobre mártires do cristianismo. Caramba. Então, falar em top 5 parece meio sensacionalista. Eu tô me sentindo agora aqueles programas assim com gente morta assim atrás. Coloca a bandeja aí de sangue pra escorrer, vai escorrer sangue hoje na sua tela. Tem um programa em Joinville aqui que só mostra acidente aqui da cidade, né? Tem um programa... Acho que tem toda cidade. Acho que toda cidade tem, né? E é engraçado que os caras chegam primeiro que o corpo de bombeiros. Vamos ver, tá vendo? Estamos aqui agora filmando o acidente de moto que acabou de acontecer no bairro Iririú e agora está chegando o corpo de bombeiros. Os caras são mais rápidos que o corpo de bombeiros, mas beleza, estão lá pra virar a notícia, que é uma notícia muito relevante pra nós. Mac, então nós temos aqui esse top 5, eu vou mexer menos com a mão, eu mexo demais. Estamos nesse top 5 porque não é que sejam as 5 melhores ou piores mortes, né? A nossa ideia aqui é colocar pra vocês as mortes que a gente julgou, ou seja, é uma lista nossa, né? Então antes que você venha dizer aí nos comentários, faltou fulano e tal, faça sua lista, olha aí, interaja com a gente, vá lá no YouTube ou na postagem desse BT Vlog e faça a sua lista, né? Que mártires faltaram, ou qual é o seu top 5, e então a gente vai fazer a nossa lista aqui e tal. Por quê? Porque a gente julgou as mortes mais emblemáticas, né? Não dá pra julgar assim qual que é a morte mais legal, porque seria ridículo. A morte mais legal da história do cristianismo não dá. Não dá, até né? Porque Jesus seria sempre o melhor. Então a gente julgou aí, pegando as mortes mais emblemáticas mesmo, o julgamento mais chocantes, né? Mas o que essas mortes têm em comum, Mac? Eu penso que quando a gente fala dos mártires do cristianismo, é bom a gente lembrar até de um versículo que Paulo fala a Timóteo. E sim, eu tenho cola, a gente não tem aquelas adálias bonitas, vai no papelzinho aqui. E eu não tenho um tablet também. Então, o Paulo fala para Timóteo um versículo que é muito legal. Olha só, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando nós olhamos para os mártires da igreja, nós temos que ter isso em mente. São pessoas que resolveram levar a sua fé até as últimas consequências. Num tempo de crentes almofadinhas, onde todo mundo é cheio de mimimi, fica cantando restitui, sabe, todo mundo cheio de problemas psicológicos. Gente, a gente vive num tempo de crente coxinha, não sei se é essa a expressão, mas de crente almofadinha, essa eu sei que cabe, tá? Que tudo, qualquer coisa já é trauma, qualquer coisa já briga. Uma vez eu vi uma guria dizendo que estava discutindo com Deus porque não tinha... não, Deus, eu exijo porque na tua palavra... Então a gente vive uma época de crentes que estão exigindo as coisas de Deus, quando na verdade a história da igreja e esses mártires vão nos dizer o seguinte: meu amigo, tu está disposto a ir até o fim por amor... não só por amor, mas pelo seu credo, pela sua doutrina, por aquilo que você acredita. Sabe o que eu indico a esse tipo de crente? Primeiro, uma leitura bíblica, né? Primeiro vai ler a Bíblia, né? E segundo, acessa lá www.portasabertas.com.br, .org, tá? E aí você vai dar uma vislumbrada na rotina de alguns cristãos aí, irmãos nossos que estão em outros países, aí você vai saber o que é
teologia da prosperidade. Mac, põe na tela aí um mapa que nós pegamos lá no Portas Abertas, que mostra como é o cenário da perseguição religiosa. Olha só, você pode ver aí no mapa o primeiro país, que até vai entrar aqui no nosso top 5, que é a Coreia do Norte, né? Então é o primeiro país onde a perseguição religiosa é a mais acirrada. Depois vem o Sudão, e aí você dá uma passeada pelo mapa e você percebe que aqui pro Brasil, rapaz, não existe. Claro que existe uma certa perseguição religiosa aqui no Brasil, mas ela é mais de cunho moral. Acho que o único país aqui das Américas, né? Isso. É a Colômbia. A Colômbia, a galera lá tá passando uns cortados. Isso a gente aprende, e é interessante nós vermos que desde o início o cristianismo já teve as perseguições, né? Houveram as perseguições no tempo da igreja primitiva, ali mesmo com Paulo. Sim. Hebreus 11, né, Mac, dá alguns relatos de pessoas que morreram, foram enforcadas, cerradas ao meio. É verdade. Tantos casos. Quando a gente vai estudar a história dos apóstolos, né, então existem várias especulações de como eles morreram e sempre torturados. O imperador Nero, né, Pedro e Paulo perderam a cabeça no período do imperador Nero e tal. Então a gente sempre olha essa galera sendo morta por defender aquilo que acreditava. Tem um episódio de Nero que ele falava mais ou menos assim: vocês cristãos querem ser a luz do mundo? Então tá bom. O que ele fazia? Pegava, empalava os cristãos, né? Pendurava eles e acendia. Uma foto do empalamento aí desenhado, pra não ser muito... E o que ele fazia com a galera empalada? E aí, como os cristãos se designavam a luz do mundo, né? Aliás, é um versículo bíblico isso, é bíblico? Sim, é bíblico. Nero tocava fogo neles, pra iluminar a cidade de noite. O jardim dele era iluminado por cristãos sendo consumidos pelo fogo. Então, só para você ter uma ideia de como nós somos crentes almofadinhas. Como a perseguição religiosa que a gente acha que está sofrendo não chega nem aos pés. Tanto que depois de 250 depois de Cristo, depois, é que a perseguição realmente vai se intensificar na igreja. Aí o pau pega e não alivia. Antes de 250 eram perseguições mais pontuais. Alguns imperadores perseguiam, outros eram favoráveis e aquela coisa toda. Mas depois de 250 houveram perseguições. E sempre na história do cristianismo, mesmo depois de Constantino, houveram perseguições. Tanto é que, Mac, a gente fala muito das perseguições do passado e dos martírios do passado, né? Tertuliano já disse uma frase emblemática acerca dos mártires, que é: o sangue dos mártires é a semente igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. E esses mártires que já morreram lá no passado foram encorajando os crentes ao longo da história. E no século XX, Mac, nós temos o maior índice de cristãos mortos. Nunca se martirizou tanto cristão como no século XX, né? Ou seja, eu vi uma pesquisa num site que agora me falha a memória, mas ele estará aqui na descrição desse BTvlog e também lá no YouTube, que a cada 5 minutos um cristão é assassinado. Corresponde a um cristão, ou seja, no século XX, sobre as grandes revoluções e regimes totalitários, atualmente cerca de 160 mil cristãos foram martirizados só no início, né, do milênio passado. E você aí, cristão esquerdinha, continua saindo aí com a sua camisa do Che Guevara? Olha aí. Mac, isso aí vai dar rola, só essa parte do aí já vai dar rola. Mas perguntem pro Mac. Eu não tenho medo, vamos lá. Vem em mim. Mas só pra gente entender que como a galera tem morrido atualmente nesses regimes totalitários, ou seja, um cristão assassinado a cada 5 minutos. Terrível isso aí, hein, Mac? Terrível. Vamos então para o nosso Top 5 aqui no BTvlog. Obviamente que a primeira morte, né, o top 5, Estevão. O 5 não é melhor do que o primeiro, ou vice-versa. O quinto não é melhor que o primeiro, nem o terceiro menos pior que o quinto e por aí vai. Mas temos que começar com Estevão, o proto-mártir. O proto-mártir da igreja cristã. Estevão, que significa coroa, foi um camarada significa coroa. E o cara foi coroado com pedradas. Olha aí. Obviamente que depois coroado lá na glória ao lado do seu Senhor. Mas antes de chegar lá no céu e sofrer não, né? E poder gozar das alegrias do rei, ele foi apedrejado. Ele foi martirizado. Inclusive faz um dos discursos mais longos do livro de Atos antes de morrer.
Se não me engano, ele ecoou a palavra do Senhor Jesus, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nossa, rapaz. Ele era um servo muito útil na igreja primitiva. Foi designado, né, para cuidar da área da diaconia. Então tu percebe que em Estevão nós temos aquele cara diácono que estava lá ajudando as pobres, as viúvas. Sim. E estava também ali pregando. Então era um camarada que fazia ação social e pregava o evangelho de Jesus. E por causa disso, por não negar a sua fé, por não negar aquilo que Cristo o ensinou, aquilo que a igreja primitiva estava vivendo, foi apedrejado. E quem assistia de camarote o apedrejamento de Estevão? Cara, essa cena daria uma cena emblemática do filme. A galera depositando as roupas assim aos pés e a câmera vai subindo assim, sabe? E tá ali o apóstolo Paulo e tal. Cara... Hollywood podia fazer um filme, né? Podia. O Mel Gibson, eu gostei de Paixão de Cristo. Olha aí. Né? Podia fazer aí sobre Atos, tá? Daria muito pano pra manga. Nossa. Podia fazer sobre a vida de Paulo, poderia começar com o martírio de Estevão. Tá aí, Hollywood, me contrate. Roteirista. Roteirista de meia tigela, mas tamo aí, né? Mas é uma morte emblemática. E depois que Estevão morre, cara, o que acontece? A igreja primitiva começa a sofrer perseguição. Aquilo que acontece em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-ei minhas testemunhas e tal, aquela coisa. Penteca. É o poder, meu irmão. Só que, como é que eles começam a ser testemunhas nos vários cantos da terra? Atos 8:1, a inversão, 1:8, 8:1, começa a perseguição e, rapaz, isso se deve à morte de Estevão. Ela vai ser lembrada depois, justamente com esse efeito, e após a morte de Estevão, os cristãos começaram a se dispersar e o cristianismo começou a se espalhar. Ou seja, quem de nós está disposto a ser Estevão? Tipo, olha, Deus escolheu Estevão para ser bem calvinista agora. Deus escolheu Estevão para sofrer aquilo e aquilo inflamar os cristãos. Sofrer aquele apedrejamento, aquela perseguição, e isso inflamou os cristãos. Estamos dispostos a isso? E o nosso quarto colocado aí... Top 4! Isso é bem CQC, né? Não a propaganda da Pepsi aqui. Não é bem uma pessoa, a gente já falou aí no começo do BT Vlog, sobre os norte-coreanos, os nossos irmãos norte-coreanos. Aquele maluco lá do... Como é que é o nome do cara? Nossa. Ping Pong, não? Não fala mal que se ele ver esse vídeo ele te mata. É aquele jovenzinho com cabelo ridículo lá. Pois é, ele fica criando moda lá, parece que o pessoal só pode ter uns 10 cortes de cabelo. É isso, só pode ter que chorar sempre que vê ele. O fato é que Coreia do Norte hoje é o país mais restrito ao evangelho, né, um país comunista aí, e existem campos de concentração políticos onde estima-se que aproximadamente entre 150 e 200 mil presos políticos, dentre eles cristãos, né, considerados como presos políticos, mas que são os que mais sofrem dentro desses campos por sua fé. Então é o país aí que dá mais sanções ao avanço de algum tipo de religião, principalmente ao cristianismo, e de modo que há aí inúmeras igrejas subterrâneas e tal. Sabe como é que os caras se cultuam lá, cultuam a Deus lá, viu? Eles se reúnem de 2 a 3 pessoas. Caraca. De forma discreta em algum lugar, trocam algumas palavras de encorajamento, não é? E quando querem, sei lá, fazer uma coisa mais devocional, quando precisam, eles são obrigados a ir se refugiar em algum lugar, cavernas, florestas e tal, para poderem cultuar a Deus. E aí sim conseguem viver de alguma forma o cristianismo deles. Mas e aí fica aí, é o país mais restrito, as agências de comunicação simplesmente não conseguem entrar lá para fazer qualquer tipo de notícia. Todas as notícias que nós temos são de agências missionárias, como a Portas Abertas, como já falamos aqui. Caramba, deve ser punk, né, cara? É muito punk. Hoje a gente vai no cultão, né, pá, igrejas lotadas, a gente vai lá, pula, dança, saracuteia. Eu posso entrar no ônibus e falar do evangelho. Os caras são presos lá por portar versículos bíblicos, né? São acusações de cunho político, porque a princípio eles sabem que o cristianismo, principalmente o cristianismo, existem outras religiões também, mas poderiam fazer alguma ameaça ao sistema político deles, e por isso eles perseguem e tal. Se eu não me engano, existe uma ou outra igreja estatal, mas
Mas dizem que é só fachada, Só igrejas, fachada. só pra dizer que tem, pra dizer que eles têm a Exato. liberdade religiosa e tal. Então tá aí, oremos pelos nossos irmãos norte-coreanos, né, Mac? Fica a dica e mais uma vez o site do Portas Abertas dá uma dimensão do que esses... E aqui a gente colocou os norte-coreanos no top 5 como top 4 para nós lembrarmos de todos os países perseguidos que sofrem, que a galera não pode professar o seu cristianismo de maneira clara. Ou seja, lá a galera quer, mas não pode. Aqui a gente pode, mas não quer. Olha aí. E no top 3, é complicado falar isso empolgado, né? E no top 3. E no top 3. E no top. E no top 3 a gente traz aqui, até por indicação da nossa participante do BTcast, a Glória Refsibá, ela indicou mulheres, né? É importante nós trazermos as mulheres também que foram martirizadas, lutaram também pela defesa do cristianismo. E quando a gente lutar pela defesa do cristianismo, isso é interessante nós falarmos aqui, Mac, o simples fato dessas pessoas não negarem a sua fé é uma luta contra os ataques inflamados. É verdade. Porque a gente acha que às vezes lutar, que apologética é somente se ir para a batalha e defender e contra-argumentar e aquela coisa toda. E não, o simples fato de você ser resignado, não sei se é essa palavra, se ela cabe aqui, mas o simples fato de você ser, coerente, consistente e permanente. É aquilo que os pais da igreja chamaram de martírio branco. Nossa, é verdade. Poxa, boa essa daí. É o martírio branco. Ou seja, você não luta, simplesmente você resiste, né? E eu quero trazer aqui a Perpétua e a Felicidade, uma senhora nobre. Voltamos agora lá para o século 3 da história do cristianismo, sob o imperador Severo. O nome do cara já diz muita coisa, ou não quer dizer absolutamente nada. Parece uns blogueiros, hein? Nossa! Dá até arrepio agora, né? Mas esse Severo, o imperador, ele levantou sérias perseguições contra a igreja. E um dos martirizados é a Perpétua, essa senhora nobre que se converte ao cristianismo lá pela pela região da África. E ela e mais alguns escravos, irmãos da Felicidade, aí a história dá uma variada, de acordo com as fontes que você lê, mas é certo que eles foram capturados por não negarem a sua fé, e eles são soltos em arenas, e aí vacas, eu até li aqui, acho que vacas ou touros, né? E eu só sei que a Perpétua e a Felicidade não morrem. Os demais integrantes da família ali, dos escravos dela, foram mortos, mas a Perpétua e a Felicidade, elas não morrem na arena. Elas têm que ser degoladas. Caramba. E diz a história que o carrasco da Perpétua era inexperiente. E quando ele foi dar a machadada na Perpétua, ele erra e só a machuca. E reza a história que ela ajeita melhor o pescoço, ajeita o cabelo e indica pro cara onde ele deve dar a machadada. Caramba. Meu amigo, é muita convicção de que vai pro céu. O estado de espírito da moça, né? Imagina, não é mais pra cá. Cara, sabe, não é o desespero, é a certeza de estar na glória. Então essas mulheres, né, a Perpétua e a Felicidade, e ainda dizem que a Perpétua estava grávida. E ela não queria ser martirizada grávida. E ela orava: Senhor, por favor, que meu filho não seja martirizado comigo. E diz a história que ela então deu à luz um dia antes de ser capturada e morta pelos seus algozes. E ainda, enquanto ela estava na arena lá, as vacas, né? Os touros. Os touros e tal, batendo nelas, como ela estava grávida, já tinha dado à luz ao seu filho, saía leite. Nossa, dela. É verdade. Terrível, né? Tem que acreditar em Jesus para poder passar um negócio desse aí. Era costume eles colocarem roupas, como elas eram cristãs, eles queriam colocar roupas de deuses pagãos nela e tal, e elas se negaram também a fazer isso. Justamente. Mesmo em face da morte. Cara, parabéns, é um exemplo para nós essas duas mulheres que até hoje são lembradas. A própria comunidade luterana lembra em março da Perpétua e da Felicidade, a igreja anglicana também, porque são exemplos de fé para nós e de, crença. Eu creio nisso e eu estou disposto a morrer por isso. E o nosso quarto colocado aí, nada mais, nada menos que o nosso querido Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, é a pronúncia correta, acho que é Bonhoeffer. Bonhoeffer.
temos aí um irmãos.com, tá? Sobre esse assunto. Nosso parceiro Alex fez parte aí. Excelente mesmo. Eu lembro que eu me emocionei ao ouvir aí o podcast do irmãos.com sobre o Bonhoeffer, tá? E o que a gente precisa saber dele? Bom, primeiro, ele é um dos grandes pensadores aí do século XX, tá? Muita gente hoje atual cita ele aí, e o cara tem uma obra fantástica, embora tenha vivido muito pouco. Ele nasceu, se eu não me engano, em 1906, e vai ter aí então a sua obra realmente posta à prova, né, sua vida, na Segunda Guerra Mundial, quando ele fazia parte da Igreja Confessante. É uma das denominações que resistiram ao regime nazista, ao Terceiro Reich, do Führer, né, o Hitler. E aí, cara, como qualquer resistente, ele acaba sendo preso, né, pelo regime. Mas é legal falar por que ele foi preso. Tá ligado a Operação Valkyrie, aquele filme meia boca com o Tom Cruise? Olha aí. Ou seja, a Operação Valkyrie é uma operação para se tentar matar Hitler. Saiba que Bonhoeffer foi preso porque conspirava matar o Hitler. E infelizmente eles não tiveram sorte nesse assassinato. Meu, que maldade agora. Mas o Bonhoeffer, gente, sendo cristão, convicto, estava indo contra a maré, porque a igreja evangélica na Alemanha apoiava o regime nazista, e ele ia contra essa maré e estava disposto a matar o Hitler para acabar com essa maldade. Ele chamava de mal menor. É mal o que eu estou fazendo. Matar é mal. Só que o mal que o Hitler está fazendo é um mal maior ainda. Ele falava assim, eu prefiro fazer um mal do que ser mal. Nossa! Caraca, cara. E por isso foi enforcado. E tem um filme, inclusive, do Bonhoeffer, procura, tem um filme bem bacana e mostra ele sendo enforcado. Já demos o final, né? Baita spoiler agora. Em abril de 45, se eu não me engano, tá? Ele é enforcado, ele juntamente com o irmão e mais 2 cunhados. Galera da conspiração. E, gente, o que é triste na morte do Bonhoeffer, que é um cara que tinha muito ainda para contribuir para a igreja brasileira. Para a igreja mundial. Né? E brasileiro também, porque a Sinodal traduz as obras dele. É que 2 semanas depois do enforcamento dele, a guerra se dissipa, Hitler vai pro espaço. Ele se suicida, o Hitler. E cara, 2 semanas, eu fico perguntando assim, meu Deus, por que tu deixou isso acontecer? Mas Deus tem a própria agenda, né? 2 semanas depois do enforcamento do cara, a guerra praticamente acaba. Mas o cara se tornou um mártir e tá aí também por uma convicção, né? Não, eu tenho que acabar com esse cara, porque esse cara... É discutido, né? Ainda é muito discutida essa atitude do Bonhoeffer, mas merece estar aqui no top 5, porque nos inspira a também... Porque isso pode começar a acontecer. Aqui, já precisa, não sei, cara, a gente pode viver uma perseguição religiosa daqui uns 5, 10 anos no Brasil. Quem sabe? Quem sabe? E aí tá o exemplo do Bonhoeffer. Vai que a Dilma Zila começa a atacar todas as cidades aí. Rapaz, isso é perigoso, cuidado. Ó, pessoal, né? É tudo Mac aí, ó. Ele que tá provocando vocês. Por favor. Mas então, Bonhoeffer, vale a pena conhecer a história dele e ler o livro Discipulado, que é um clássico de Bonhoeffer, editado pela Sinodal. Tem a biografia de Bonhoeffer também. Que é muito boa, da Mundo Cristão. Tô procurando, eu tenho o Discipulado aqui em algum lugar, que é muito boa mesmo. E tem o irmãos.com, que nós já fizemos o jabá. Um abraço, Paulinho. E o nosso quinto colocado aí, nosso top 5. Nosso top 1. Não, gente, top 5 é o top 5 porque são os... Enfim. É o primeiro, mas aqui, Mac, é o primeiro, top 1. Ok, tá bom. Os 40 Mártires de Gelo. Nossa. Você já ouviu a história desses caras? Eu não. Cara, é fantástica. Eu vou dar uma resumida aqui, mas vale a pena. Tem a história deles inteira aí no link de baixo aí na postagem, tá? O nosso querido Wilson Porte fez uma postagem sobre no seu blog, Index Tatua. Olha aí. Tá o link aí, né? Que é um nome difícil, né? Você não vai nem saber jogar no Google Index Tatua aí que vai dar. Mas tá o link na postagem, Wilson Porte, grande pensador, já gravou BTcast sobre aconselhamento, muito bom, fica a dica. Cara, meados de 320, tá? Imperador Licínio baixa um decreto de sacrificar a sua figura de imperador. E naquela época já era comum aí entre os soldados romanos haverem todos os tipos de religiões. Cada soldado aí tinha um que adorava Mitra, outro o próprio imperador, e claro, tinha aqueles que adoravam a Cristo também, a Jesus, de modo que esse decreto obviamente afetou eles, né? Imagina, né? Um imperador vem lá e diz que tem que sacrificar o imperador. O que eles fizeram?
40... Sacrificar ao imperador. Não é sacrificar o imperador, né? É ao imperador. Sabe que o português aí é bom a gente... A gente conjuga bastante coisa errada, mas a gente vai melhorar. Você que é professor de português aí, dá um desconto aí. Por favor. Eles negam esse decreto, né? Eles estão ali numa guarnição parados na cidade ou na região de Sevaste, tá? Lá é uma região muito fria. Aí o governador agrícola chega a eles, né? Sabe que esses cristãos estão se... negando? Estão negando, né, a ordem do imperador e chega pra eles lá, ó. Vocês estão humilhando os seus parceiros soldados aí, né? Pô, vai lá, sacrifica, não tem problema e tal. E só sacrifica. Aí com aqueles 40 soldados, não, a gente vai permanecer na nossa fé. Aí, novamente o governador fala pra eles, ó, o negócio é o seguinte... Se vocês derem um passo atrás aí na fé de vocês, eu dou uma promoção pra vocês. Olha aí, tentador, né? Promoção é boa. Olha aí. Eles não se resignaram e não, nós vamos continuar com a nossa fé, né? O que é uma promoção aí perto do que a gente pode perder, né? Nossa. O que é uma promoção no trabalho diante da glória eterna? Caraca, cara. E era isso, eles estavam tendo que lidar com isso, né? E aí o governador agrícola encheu a paciência e chegou, ó, o negócio é o seguinte, ou vocês sacrificam ao imperador ou a gente vai ter que tomar providências aí contra a vida de vocês e tal. Ele, beleza, vamos lá. O que vocês querem? Manda. Os próprios amigos soldados pegaram esses 40 cristãos, era frio pra caramba, os pais da igreja falam aí que o frio em Sevaste é de cortar as bochechas, eles usam essa expressão. Açoitam eles, né, com aqueles chicotinhos lá que tem aquelas pontas de ferro e ossos e tal. E isso no frio, de modo que aquela imagem do sangue jorrando assim na neve, sabe aquele contraste do branco e do vermelho, né, do rubro. Loucura. E mesmo assim, eles não arredam o pé e a última tentativa do governador é de mandarem todos eles para um lago. Congelado, né, o semi-congelado, enfim, os soldados entram nesse lago congelado, todos os 40, e o imperador, para não deixar por menos, coloca banheiras de água quente ao redor. Caso eles voltassem atrás, né? Pra tentar eles, né? Olha só, aí tá frio pra caramba, aqui tem água quentinha pra vocês. Cara, o que é isso? Tortura psicológica desde o começo, né? Nível hard essa, hein? Nível hard. E eles começam a entoar hinos, cara, aquela coisa assim que deixa a gente assim comovido mesmo. Ao que um dos soldados que não era cristão, que estava martirizando eles, disse que teve uma visão e viu anjos com coroas e com uma espécie de roupas assim sobre aqueles roupas soldados. Térmicas celestiais. É quase isso. Olha aí. E um daqueles cristãos que estava lá dentro, ele recua, ele vê aquelas banheiras assim subindo o vaporzinho da água quente. A tentação. Ele sai correndo, vai um dos 40, não resiste. Não resiste. Tá. Ele sai da água fria, entra na banheira e morre quase que instantaneamente por causa do choque térmico. Putz, sacanagem. Só que aquele cristão, ou melhor, aquele soldado que teve aquela visão, ele toma o lugar daquele 40º que saiu. Por isso que permanece os 40 mártires do gelo. Ao que aí todos eles morrem, né, congelados, e o governador manda os outros soldados retirarem os corpos do rio para serem queimados, né? E por fim, eles acham um rapaz, um soldado que ainda era novo, vivo. E aí eles, olha, esse não é o fulano? Chama a mãe dele lá para recolher ele. A mãe dele vem ao local onde está o filho e com lágrimas nos olhos diz, mais ou menos assim, né? Filho, eu não vou te resgatar. Eu não poderia deixar você perder a sua coroa e ser o último a entrar na glória. E ele é queimado vivo, ainda vivo, junto com os outros, Caraca. com os seus outros amigos cristãos. E esses são aí os 40 mártires de gelo. Tá? Os pais da igreja falaram sobre eles são lembrados até hoje. Se você não conhecia, lê aí a postagem que a gente já indicou, tá? E fica aí o nosso top 5 de mártires cristãos, beleza? E Mac, pra gente encerrar, vídeo longo, a gente sabe disso, mas Top. a gente tinha que honrar esse pessoal, então muitos outros mártires ficaram pra trás e teve talvez, a gente não achou todos, né, mas põe aí nos comentários. Tem o livro do John Foxe, o livro dos mártires, e não pode deixar de recomendar. Tá aí, é da CPAD, muito bom, É. vale adquiri-lo. CPAD,
patrocina a gente aí, estamos precisando de uma câmera. O John Fox escreve o livro aí até século XVI, XVII, eu não lembro exatamente. Aí uma outra pessoa continua escrevendo com os mártires mais atuais, mas de qualquer forma é uma compilação de praticamente todos os mártires, um registro de todos os mártires da história da igreja, tirando, é claro, a parte mais moderna aí. E o que a gente aprende com tudo isso, Mac? Eu quero citar aqui o comentário de uma missionária no Portas Abertas que sintetiza o que a gente tem tentado fazer aqui neste BT Vlog. Estes nossos irmãos pagam um preço por serem cristãos e nem por isso abandonam a sua fé. Aqui no Brasil, nós temos uma gama de cristãos muito dodóis, os almofadinhas que eu falei lá no começo, que por qualquer coisa desistem. Ai, não me deram paz do Senhor na igreja. Aquele tipo de gente assim, né? Olha aí. Então, estes perseguidos nos ensinam como amar Deus e como ser perseverante. Conclui Elizabeth Banov, uma missionária evangélica da missão Portas Abertas, sendo citada num portal católico da Canção Nova, que é onde a gente viu muitas dessas informações aqui também. Fica o exemplo para nós aí e estejamos prontos e firmes para sermos perseguidos por amor ao Evangelho de Jesus. Você só tem duas opções, ou você é mártir vermelho ou você é mártir branco. Não tem aquela história do ou você é missionário, não tem, como é que é? Ou você é missionário ou você é um impostor. É. A gente falou no BTQ sobre isso. Isso, ou você é um mártir vermelho ou você é um mártir branco. Não tem opção. Meu, loucura. A gente volta mês que vem. Abraço. Valeu.